reagiu mentira do Algol. a uma operação da Lava Jato deflagrada nesta terça-feira. Pelo Twitter, o presidente disse o seguinte, aspas, o espetáculo produzido pela Força Tarefa é mais uma demonstração da pirotecnia de procuradores viciados em holofotes que, sem responsabilidade, recorrem a malabarismos no esforço de me atingir, perseguindo ilegalmente meus filhos e minha família. Fecha aspas. A nova fase da operação teve como um dos alvos Fábio Luiz, filho do ex-presidente da República. Denominada Mapa da Mina, a ação abarcou 47 mandados de busca e apreensão contra pessoas físicas e jurídicas. A Polícia Federal chegou a pedir a prisão de Fábio e outros investigados. O Ministério Público, no entanto, o Ministério Público Federal, afirmou que não havia necessidade e o requerimento foi negado pela juíza Gabriela Hart. A suspeita é de que empresas do grupo GameCorp Go, controladas por Fábio e outros investigados, receberam repasses do grupo Oi Telemar, que em troca teria sido beneficiado pelo governo petista. Parte dos pagamentos, que somaram 132 milhões de reais entre 2004 e 2016, teria sido usada na compra do sítio em Atibaia. Segundo o advogado de Lula, Cristiano Zanin, as apurações que serviram de base para a Lava Jato já tinham sido alvo de ampla investigação realizada pela Polícia Federal de São Paulo em 2012 e pelo Ministério Público Federal de Brasília em 2010. E é para Brasília que nós vamos, porque o José Maria Trindade tem mais informações. Bom dia para você, José Maria Trindade. Salve, Aros. Muito bom dia a todos. Olha, a situação é a seguinte, não houve grande repercussão política fora do Partido dos Trabalhadores, porque este é um processo conhecido e antigo, e o início da investigação foi exatamente quando o ex-presidente Lula prestou depoimento através de uma coercitiva lá no aeroporto, e ele teve que responder exatamente esses repasses considerados suspeitíssimos. No Partido dos Trabalhadores, isso se transformou em combustível para esta reação padrão. Este tweet do ex-presidente Lula poderia ser aplicado em qualquer operação da Polícia Federal, ou seja, é genérico, estudado e uma defesa muito sem sentido e sem dados. Este processo é muito sério. Ele talvez seja até muito mais sério do que o próprio sítio de Atibaia. Na verdade, há uma diferença. O ex-presidente Lula foi condenado, no caso do sítio de Atibaia, por reformas realizadas no sítio. As reformas foram pagas por empreiteiras e todos os dados estão no processo que ele foi condenado em primeira e segunda instâncias. Pois bem, esse é o caso do ex-presidente Lula. Entra aí o filho do ex-presidente, considerado o Ronaldinho da internet, o Ronaldinho das comunicações, um sucesso, segundo palavras do ex-presidente Lula, né? A compra do terreno por R$1 milhão, terra nua. Para se ter uma ideia de que foi dinheiro gasto fácil demais, na reforma foram gastos mais de R$1 milhão. O custo do sítio foi 500 milhões. Nesta mesma compra, por 500 milhões de reais, foi comprado aliás, 500 mil reais, foi comprado o terreno para a construção do Instituto Lula. Foi o mesmo pacote, a mesma venda. E esse dinheiro foi triangulado, ou seja, passou o dinheiro para a empresa do filho do presidente, consórcios, que comprou o sítio e que comprou o terreno para o Instituto Lula, né? Isso aí está interligado. Veja bem, se o filho do ex-presidente era mesmo esse genial negociador, se era um as da internet, a internet cresceu, o mercado de games cresceu muito no mundo inteiro. Então, essa investigação até 2014, de 2014 para cá, ele teria ficado bilionário, mesmo fora do governo, porque se trataria, se fosse verdade, né, de um negócio através de uma plataforma de jogos, ou seja, que daria muito dinheiro. E depois que a família saiu do poder, os negócios não prosperaram, ou seja, está comprovado que o sangue que corria nas veias da GameCorp era mesmo dinheiro público. Isso está comprovado no sistema. Acho que o ex-presidente Lula e família deveriam agradecer e comemorar a não prisão do Lulinha, porque havia, inclusive, provas de que ele estava apagando dados, estava apagando provas, e isto é obstrução de justiça.
um dos critérios para a prisão preventiva. É um processo longo, antigo e investigado que Lulinha escapou por pouco da prisão. Diga, Conrado. Na minha visão, a parte mais interessante é ver quem são os sócios também, né? A família Bittar tá ao lado deles, que era quem ajudava o próprio presidente Lula. Então, quando a gente vê um número desse, que não é pouco, cara, são 132 milhões de reais caindo para o filho do presidente. E é muito conveniente ao Lula dizer que existe essa grande perseguição. Eu não consigo entender quão forte a figura do Lula ainda permanece nesse imaginário da nação, que a gente continua dando voz para esse senhor aí, né, um senhorzinho aí, não vou tratar por outros nomes, afinal de contas foi presidente da nação, mas me parece que todo mundo que faz essa defesa tem na cabeça a figura do Paulo Maluf, né, que é o roubo mais fácil, e nem fez tanto assim, porque o que a gente vem enxergando nesse ano são as grandes feituras de um governo que apenas está tapando buracos de 13 anos do governo petista anterior. E essa figura do filho do Lula, na minha cabeça eu fico pensando assim, quando o Lula foi preso, a gente não viu nenhum filho sair em defesa desse pai, né, se comunicar dizendo, olha só, meu pai é inocente, meu pai não fez nada, porque todo filho vendo um pai pensaria algo nesse estilo, meu pai não fez nada. Então, quem está por trás disso, que tipo de ligações foram feitas, como bem falou de Brasília lá, essa triangulação que ocorreu entre Oi, entre Game Corp e entre Partido dos Trabalhadores, isso aí vai ser investigado, e que bom, né, que todo mundo seja investigado, inclusive o filho do presidente Jair Bolsonaro. Se existe alguma coisa errada, que esses sejam apurados e todos acabem na cadeia. Eu tenho uma visão muito clara sobre isso. Acho que o que o Fernando fala, quando ele faz uma relação com o Maluf, tem outro ponto a se dizer. O Maluf sempre ficou célebre, né? Ficou célebre em negar a questão do negacionismo. Não é meu, isso não é meu. Eu acho que esse negacionismo também está incrustado na psique dessa esfera lulopetista, que é absolutamente esquizofrênica, que nega a própria realidade conjunta dos fatos. Eu tenho uma tese que, ao princípio, principalmente entre os intelectuais, é muito difícil, depois de décadas, você arregimentando uma percepção de mundo, uma percepção ideológica de mundo, universidades, por exemplo, você negar toda uma vida, um ideário, uma percepção, quando você vê desmoronar, por exemplo, sua paixão pelo PT, a sua paixão por uma esquerda identitária, por uma esquerda que iria eliminar a corrupção, perceber que essa esquerda se alimenta da corrupção para promover a própria ideologia, entendeu? É impressionante como, aliás, a ideologia, entre aspas, do Lula, convém sempre aos próprios bolsos e aos bolsos de seus parentes e amigos e apaniguados. A gente tem que lembrar, a gente estava falando da construção dos portos lá em Cuba, né? Até para isso ele exportou, quer dizer, um esquema de propinoduto para Venezuela, para Cuba. Ele exporta exatamente a corrupção ideológica dentro do próprio princípio de corrupção. E, Adriles, uma coisa que é impressionante a gente ver também no Peru. Por conta dessa relação com o Lava Jato e Odebrecht, nós já tivemos 5 presidentes presos no Peru. A gente teve o Sócrates, primeiro-ministro de Portugal, preso por conta da Lava Jato. E aqui no Brasil tá todo mundo solto, que é o núcleo desse grande filho aí. E como tu bem falaste, Adriles, a esquerda sempre tem para ela esse monopólio das virtudes, né? Tudo está sempre protegido, nós somos os bons, nós vamos acabar com a corrupção, nós vamos lutar contra a desigualdade social, então... Mas não é o monopólio. A questão é que a gente se olhar na origem da esquerda, lá no Lenin, a origem da questão revolucionária, eles achavam que o monopólio da virtude se presta exatamente à corrupção da virtude em nome de uma utopia no futuro. O que o Lula faz, o que o PT faz, é exatamente usar os elementos que eles acham que são corruptos para chegar a um ideal no futuro. Só que eles acabam se corrompendo também. É impossível você não usar lançar mão da orquestração capitalista de maneira espúria, sem se corromper também. Eu acho que errou, para terminar aqui, a juíza Gabriela em não decretar a prisão preventiva do Lulinha, porque é evidente que já tem provas cabais de que ele está ocultando, obstruindo e eliminando provas da justiça, entendeu? Eu acho que é fundamental Zé Maria, lembrar isso. Para fechar com você, vale destacar que, muito embora não tenha havido a prisão, a investigação prossegue, né, Zé? Prossegue, tem dados, tem provas, né? E não há quem não conheça notícias de propriedades do Lulinha, né? Esse Ronaldinho dos negócios, que só era bom quando o pai estava no governo, né? E o que mostra agora, Aros, é o seguinte:
A Lava Jato está sendo atacada, foi atacada e está sendo atacada por poderosos. O Deltan Dallagnol, coordenador da Operação Lava Jato, ele já sabia disso. E, por isso mesmo, depois de cada operação, ele montou aquele sistema de transparência. Lá estavam integrantes do Ministério Público, da Polícia Federal, da Receita Federal, e explicavam claramente o que era cada investigação e o que encontrava. Isso foi uma espécie de vacina e muito importante. Mesmo assim, a Lava Jato está sob ataque. Esta operação que mostra provas contra o filho do ex-presidente e que, na verdade, é um sistema de triangulação para devolver dinheiro dos cofres públicos para a família, né? É de que a Lava Jato está viva e vigorosa. Ela criou filiais em vários estados, aí em São Paulo, no Rio de Janeiro, aqui em Brasília, e, portanto, não adianta. A Lava Jato é um trem que partiu da estação e que não volta nunca. Então, os ataques legais, ilegais, contra a Lava Jato não prosperarão, porque esta é uma operação que chegou para ficar e é um sentido. A minha curiosidade, a grande curiosidade, é saber exatamente como isso vai ficar na história nas próximas décadas, né? Quem for retratar esse momento importante do Brasil. Zé Maria, um bom dia para você, um bom trabalho e até mais tarde. Muito bem, bom dia a todos. Conrado, diga rapidamente antes da gente sair pro break. A gente tá na fase 69 da Lava Jato, né? Quem diria que há 5 anos atrás, 6 anos atrás, que o Brasil modificaria tanto por conta de uma operação do Ministério Público?